Bom, então, inicialmente, eu gostaria de agradecer, né, o convite da organização do BPMD Rio Grande do Sul de Porto Alegre. É sempre uma satisfação, né, participar do evento. Eu estive na maioria deles, né, enquanto presencial nos últimos anos, e eu fico sempre muito feliz com esse tipo de evento, né, que, aliás, ocorre no mundo inteiro, né? A BMP promove, né, esse tipo de evento em vários países. Então, uma grande satisfação estar aqui presente hoje. Então, o título da minha palestra é Descobrindo Modelos de Processo de Negócio a partir de texto em linguagem natural. Então, como já introduzido, né, eu sou professora associada no Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atuo, né, nessa instituição como professora desde 2013. Então, inicialmente, eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação acadêmica, até para vocês entenderem, né, a minha palestra, que tem um teor certamente muito mais acadêmico, né, do que voltado, claro, para a empresa, por causa também da minha formação e atuação. Então, eu realizei mestrado e doutorado, né, no Instituto de Informática da URGS, na área de computação. Anteriormente, eu fiz a minha graduação na Universidade de Santa Cruz do Sul, foi orientada pelo professor Kurt Mohls, da empresa Interact, né? E quando eu estava no doutorado, então, eu fiz parte da minha formação na Universidade de Stuttgart, onde lá, então, na época, eu trabalhei com a Business Process Execution Language, ou seja, a BPEL, né, que é uma linguagem que tem todo um formalismo formal, voltado ao P-cálculos, né? E quando eu retornei ao Brasil, concluí o doutorado e fiz um estágio, então, na Universidade de Ulm, onde eu continuei com o tema da minha tese, né, que era na área de padrões de workflow. Bom, feito isso, retornei para o Brasil, depois eu fui de novo para Grenoble, onde então eu fiz outro, né, pós-doc na área de exceções, né, em processos. E, finalmente, mais recentemente, antes da pandemia, eu estive em um ano sabático na Universidade de Economia e Negócios de Viena, onde eu trabalhei com o professor Ian Mendelin, né, também na área de BPM. Então, todas as minhas pesquisas, toda a minha atuação é na área de BPM, que, como muito bem colocado na palestra anterior, chamava-se workflow. Né? Quando eu iniciei, era denominado workflow. Então, para quem quer entender um pouco melhor sobre as pesquisas que eu faço, pode dar uma olhada na minha página, né, que tem todas as informações lá. Algumas coisas eu também vou falar nessa palestra de hoje. Bom, então, falando um pouquinho da agenda, né, o que eu vou falar aqui durante o tempo que me foi disponibilizado, né, eu vou falar sobre, então, a descoberta, né, de modelos de processo a partir de texto em linguagem natural, né, vou falar dos desafios de pesquisa que se tem nesse tópico, né, desculpa que ficou um pouquinho invertido, né, na verdade eu vou falar uma introdução, né, à BPM, também ao ciclo de vida de BPM, a descoberta de processos de negócio, então eu vou entrar na parte de descoberta de modelos de processo a partir de linguagem natural e os desafios que se tem nessa área. Bom, eu gosto de iniciar sempre a fala, né, sobre a área de BPM com um modelo de processo. E neste caso em particular, né, até pensando no título da palestra, principalmente eu preciso mostrar este modelo de processo porque todo o objetivo da descoberta é justamente se atingir um modelo de processo que é um desenho gráfico, né, que tenha qualidade, ou seja, que não tenha deadlocks, que siga boas práticas de modelagem e que se possa também fazer uma descrição textual. Existem diversos estudos na literatura que mostram que apenas uma representação gráfica não é suficiente, que é de suma importância que a gente tenha também a descrição do processo de negócio, ou seja, do modelo de processo. Então, esse processo aqui, ele é bastante simples, né? Nós temos dois participantes, né? Um cliente e um vendedor, e esse cliente, então, ele faz uma solicitação, né, de alguns itens que ele deseja adquirir, o vendedor verifica a disponibilidade desses itens em estoque, se esses itens não existirem em estoque, deverão ser produzidos através de um subprocesso, né, adquirir materiais. Se eles existirem, né, se obtém esses produtos do estoque, se confirma a ordem de compra e se inicia um subprocesso de enviar e faturar. E, por fim, se arquiva a ordem de compra. Então, vocês vejam, esse processo ele segue boas práticas de modelagem, como, por exemplo, um único evento de início, um único evento de fim,
os labels no formato verbo-objeto, né? Para cada end split, um join, né? Para cada split, um join, né? Nós temos aqui no caso short split, né? Então, assim, ele é um desenho que é claro, né? Que ele não excede o número de elementos notacionais também na parte gráfica, ou seja, por tela, ele não tem linhas cruzando, então é um modelo de processo que tem qualidade, como se diz. Eu vou falar um pouquinho de qualidade ao longo da minha palestra, mas a ênfase, é claro, é na descoberta. Então, né, o que é BPM? É claro que hoje, ao longo do dia, vocês já ouviram muito falar sobre o tema, né, onde BPM significa Business Process Management, né, e eu sigo nas minhas pesquisas científicas, nas minhas disciplinas, a literatura que hoje eu considero clássica na área de BPM, que é o livro do nosso palestrante da manhã, o professor Marlon Dumas, e de outros autores também que trabalham, né, nesta área, né, os professores Marcello Larosa, Ian Menley, Rayo Hayas, que é o Business Process Management, ou seja, o Fundamentals of Business Process Management. Então, conforme esse livro, que eu realmente recomendo, o BPM ele inclui métodos, técnicas, ferramentas para se identificar processos, descobrir processos, analisar, redesenhar, executar e monitorar processos. Então, a palestra de hoje, ela tem como foco principal a descoberta, mas é muito importante que se entenda que nós temos um ciclo em que a descoberta faz parte desse ciclo. Não sei se vocês já pensaram sobre o porquê de se chamar descoberta, mas a justificativa é a seguinte, claro que a maioria já deve saber, mas sempre é bom lembrar. Não se define processos, a não ser que a organização nunca tenha existido e que a gente não faça ideia de como aquele processo tem que executar. Geralmente, né, o mais comum é que se descubra o processo, ou seja, o processo ele já existe na mente das pessoas, só que ele ainda não está documentado de forma, digamos assim, satisfatória. Então é por isso que se diz que se descobre processos e não se define processos. Bom, então, por que BPM, né? É sempre bom a gente pensar, né, o porquê de uma iniciativa de BPM em uma organização. Primeiramente, nós temos o objetivo de documentar processos que estão apenas na mente das pessoas. É muito importante que a gente tenha essa documentação, porque as pessoas se aposentam, as pessoas ficam doentes, as pessoas mudam de empresa, então a documentação ela é fundamental para que se tenha um legado daquele processo, se tenha um backup físico de como aquele processo executa. Então, a modelagem de processos tem essa função. O BPM traz também, quando a gente tem um processo em execução, né, ou seja, através de um sistema de gerenciamento de processos, a possibilidade de invocação automática de aplicativos, né, quando o processo está em execução, a distribuição do trabalho entre os participantes do processo, o acompanhamento do trabalho, ou seja, toda a parte de se identificar se um processo está demorando muito, por exemplo, em determinados participantes, né, em determinadas tarefas. Então, a gente tem todo o monitoramento, né, desse processo. Então, o BPM traz inúmeras vantagens, né, benefícios para uma organização, certo? Bom, e agora eu vou falar um pouco sobre o ciclo de vida de BPM. Eu não sei se todos estão familiarizados com essa imagem, mas ela é de suma relevância, não apenas em aspecto sobre a perspectiva acadêmica, mas também, né, empresarial. Eu acho assim muito importante que as empresas entendam este ciclo e que elas sigam esse ciclo. Então eu vou falar brevemente sobre ele antes de entrar no cerne, né, no foco principal da minha palestra. Bom, bem no topo do ciclo nós temos a fase de identificação de processos. Essa fase é onde a gente faz um reconhecimento da nossa organização, onde a gente entende quais são os processos que são executados. Não se modela, a gente faz uma listagem e junto com os gestores a gente estuda esses processos, a gente entende quais são os prioritários, os processos-chave, aqueles processos que eventualmente podem apresentar algum problema. Bom, a partir disso se monta então uma arquitetura de processos e pode-se iniciar a descoberta. A descoberta é quando a gente tira um retrato dos processos, ou seja, daqueles processos-chave que apresentam algum problema, ou seja, que foram elencados para
a fase de modelagem. Então, a descoberta visa a modelagem do processo denominado ASIS, porque é como o processo é executado de fato, através de uma notação para modelagem de processos, tal como a BPMN. Por que BPMN? Porque hoje é uma notação padrão, uma ISO, adotada, né, pela maioria das ferramentas, acredito as que vocês usam também nas suas iniciativas. Tendo esse processo ASIS modelado, é possível, então, se iniciar a análise desse processo, onde se vai identificar, então, aspectos de melhoria que devem ser um comum acordo entre todos os participantes, ou seja, não pode ser baseado em opiniões isoladas, em sentimentos pessoais, né? Então, tem que ser algo muito estudado, né, para que se tenha uma iniciativa que resulte em sucesso. E, então, com base nesses aspectos identificados, se faz o redesenho. O redesenho é quando a gente começa a pensar também na implementação, né? Então, esse redesenho ele vai aplicar regras de transformação, como, por exemplo, transformar uma tarefa de usuário, de manual em tarefa de usuário, para que o BPMS entenda, né? Se vai eliminar, por exemplo, todos aqueles passos para preencher um formulário, né? E se vai transformar em uma única tarefa, que é preencher formulário, se vai equilibrar a granularidade do processo para que se possa, então, implementar esse processo. Então, o resultado do redesenho é um modelo de processo to be. Esse modelo de processo to be, então, sofre a implementação, né? Todas as configurações são feitas, se escolhe, né, o BPMS, o qual eu já recomendo escolher lá no início da iniciativa, né? E quando aquele processo entrar em execução, nós podemos ter, então, a fase de controle e monitoramento. E, ao mesmo tempo, nós vamos ter o quê? Os logs de execução. E é a partir desses logs que a gente também pode descobrir processo através de mecanismos técnicas automáticas, como a mineração de processos. Então, é necessário que se tenha esses logs de eventos para que se possa minerar os processos e descobri-los de forma automática. Bom, então, qual o objetivo da fase de identificação de processos? Eu vou falar um pouquinho dessa fase porque ela é a entrada, o resultado dela é a entrada para a etapa de descoberta, que é o ponto principal dessa palestra. Então, os objetivos da identificação são descobrir, né, tentar identificar agora quais são os processos que apresentam problemas operacionais. Por exemplo, eles estão demorando muito, eles estão com muitas tarefas que são pouco executadas, né? E quais são os processos estratégicos? Caso vocês se interessem por esse tema, eu publiquei um artigo bem recente no ano de 2020 com alguns colaboradores, né, que eu trabalho, e ele fala justamente sobre a questão da criação da arquitetura de processo. Então, não vou me aprofundar nesse tema, mas eu acho ele bem fundamental para as empresas, porque, assim, vocês devem saber que é muito difícil a gente conseguir documentar e automatizar todos os processos. É muito caro, é muito custoso em termos de esforço humano, então é necessário que a gente entenda técnicas, que a gente estude técnicas para priorizar os processos. E aí, na identificação de processos, né, ela é definida como um conjunto sistemático de atividades para definir os processos de negócio de uma organização e também estabelecer, então, os critérios para priorizá-los. Então, isso é o que a literatura coloca sobre essa fase. Na verdade, o que a gente tem é uma pirâmide, né, em que no primeiro nível a gente tem o que se chama de landscape, né, que é justamente como se a gente visse né, um campo aberto, onde nós temos lá os processos, e a gente precisa começar a entender onde que nós vamos iniciar a modelagem, que ocorre no nível 2 da pirâmide. Então, no nível 2, nós temos uma documentação um pouco mais abstrata. E já no nível 3, nós temos, então, a documentação detalhada, né, através de uma anotação, já colocando todos os parâmetros, todos os detalhes. Bom, e aí nós chegamos na fase de descoberta de processos. A descoberta, ela visa capturar o estado atual dos processos que forem identificados, né? E a gente então vai documentar esse processo mais comumente no formato de modelos de processo. Então, como eu disse, o objetivo dessa fase não é definir processos, mas descobri-los e documentá-los, né? Então, qual a importância da descoberta para a empresa, para a nossa organização? Primeiro, a gente vai conseguir
documentar esses processos através de uma anotação e, como eu disse, a gente vai ter um backup daqueles processos, um backup físico, né? Outra coisa que eu acho muito importante, nós vamos conseguir padronizar os processos. Vocês que já, tenho certeza que vários aqui já participaram de iniciativas de modelagem, né, descoberta de processos, e já devem ter percebido, né, os vários conflitos que podem acontecer quando as pessoas começam a tentar nos passar como que aquele processo executa. Então, muitas vezes, até alguns conflitos ocorrem na frente ali dos analistas, que fica tentando equilibrar a situação, mas que nem sempre, né, a gente consegue isso com sucesso, porque justamente as pessoas não conseguem chegar num comum acordo de como aquele processo deve executar. Então, esse exercício, né, de tentar padronizar, ele ajuda também nesse sentido, né, a tentar padronizar ao máximo aquele processo. Outra coisa fundamental e que eu acho que realmente eu recomendo que as organizações façam mais, que é descrever os processos textualmente e sem ambiguidade. Eu sei que é uma tarefa que não é trivial, que ela é custosa, porque a gente modela os processos, muitas vezes a gente não automatiza esses processos de imediato, ou então a gente automatiza e não tem mais tempo para manter aquela documentação atualizada, e podem ficar tranquilos, porque tudo isso a gente, como profissional da ciência, como cientista, a gente sabe que é um problema e nós estamos trabalhando em abordagens para auxiliar nisso, criando ferramentas que consigam descrever aquele modelo de processo de forma automática, eu digo textualmente, né, que ajudem vocês a terem templates de como documentar um processo, né, de como gerar uma descrição textual clara, correta, com uma acurácia boa em relação ao modelo de processo. E, finalmente, toda essa documentação gráfica, textual, ela ajuda muito na comunicação do processo, para que a gente consiga estudar aquele processo e entender ele bem, né? Então, quando novos funcionários chegam na organização, se aquela empresa tiver os processos documentados, ela vai poder mostrar esses processos e a pessoa vai poder, né, entender como aqueles processos executam. Bom, e aí eu falei que eu mencionaria rapidamente um pouco sobre qualidade. Por quê? Porque a descoberta ela caminha junto com a qualidade, né, do modelo de processo e também da própria descrição textual daquele processo. Então, no meu grupo, a gente tem pesquisas nessa linha, nós temos 2 artigos bem recentes, né, um é uma revisão sistemática sobre boas práticas de modelagem, né, e o outro é um experimento que realizamos, mas para vocês entenderem o que é essa qualidade, né, que a professora Lucinei está falando. Nós temos 3 tipos de qualidade hoje que elas são mais buscadas, que são a qualidade sintática, semântica e pragmática. Na qualidade sintática, né, uma atividade, por exemplo, ela deve ter um fluxo de entrada e um de saída, pelo menos, né? O evento de início não pode ter arco de entrada, um arco de sequência, por exemplo. Já na qualidade semântica, é o quanto aquele modelo de processo que a gente desenhou, ele está aderente ao processo de negócio, né, que de fato executa na organização. E, por fim, a qualidade pragmática é uma qualidade que eu considero muito importante, está muito conectada com a semântica, que é o quanto aquele processo é entendido pelo nosso participante, o quanto o usuário do processo entende aquele modelo. Então, eu considero 3 métricas de qualidade que são muito importantes de serem seguidas em uma iniciativa de descoberta de processos de modelagem. Indo um pouquinho mais a fundo, para quem se interessar pelo tema, nós temos as denominadas 7 PMGs, Process Modeling Guidelines, boas práticas de modelagem. O que são elas? Elas são um conjunto simples que, quando aplicadas em uma modelagem de processos, já trazem resultados muito bons. G1, né? Primeira boa prática, usar a menor quantidade de elementos possível. Segunda boa prática, restringir o número de caminhos por elementos, ou seja, não ter uma tarefa que tem lá várias setas chegando, né, que deixa o entendimento complexo. Usar um evento de início e um evento de fim por pool, por participante ali do processo, né, externo, ou seja, por piscina. Modelar o mais estrutural possível. O que significa isso? Para cada split, um join. É quase que uma matemática, a gente tem que ter um olho clínico para conseguir perceber essas coisas. Evitar o uso de ou, porque muitos BPMS têm problema com a interpretação do ou.
tem inclusive tese de doutorado nessa linha. Usar verbo-objeto para os labels das tarefas. Novamente, quem se interessar pelo tema, né, existem várias outras boas práticas que se pode seguir, principalmente para a nomenclatura. Aí vocês pensem comigo, né? No desenvolvimento de software tradicional, geralmente nós temos lá uma cartilha, um manual de como colocar o nome de variáveis, né? Tudo isso para facilitar, né, de como fazer a documentação do software para facilitar a comunicação, né, entre os engenheiros de software ali, os stakeholders, né? Por que não fazer isso também com o BPM? Eu acredito que muitos dos que trabalham aqui em empresas já devem ter algo nesse sentido, né? Mas nós temos aí a literatura nos ajudando, né? Então, essa questão de usar, por exemplo, para as atividades, um verbo mais um objeto, né, é uma boa prática que deixa o modelo com uma leitura mais fácil. Então, em vez de usar assim, avaliação de documento, a gente vai usar avaliar documento, porque na verdade é uma ação, né? É uma tarefa que está sendo feita. E decompor o modelo em até 50 elementos no máximo, ou seja, por processo mesmo. Então, aquele modelo, eu sempre digo assim, que se vocês tiverem uma folha A4, é importante que ele caiba nessa folha A4, né? Bom, e aqui então eu trago para vocês o pôster oficial da BPMN, que alguns anos atrás, já vários anos, eu fui convidada para fazer a tradução oficial, né, para o idioma português, representando o Brasil e Portugal. Então nós temos hoje já várias versões, mas eu acho que a gente foi quase pioneiro aí nessa tradução, e eu recomendo que vocês utilizem, né, está disponível. Eu tenho também um trabalho muito interessante na área de visualização, né, em relação ao quanto as ferramentas de modelagem nos ajudam a identificar erros de modelagem, problemas de modelagem. Então, nós fizemos uma revisão da literatura e temos outros trabalhos nessa linha, né? Também a questão de identificar antipadrões. O que é um antipadrão? Por exemplo, usar um fluxo de mensagem dentro de uma mesma pool é um antipadrão, e nem todas as ferramentas acusam isso, né? E aí a gente tem vários outros antipadrões, por exemplo, o fluxo de sequência passando a barreira ali de um fluxo de um subprocesso, né? Não se faz isso, né? Então, esses antipadrões, eles estão documentados na literatura e existem investigações sobre as ferramentas que mais seguem esses antipadrões, que são mais aderentes a esses antipadrões, nos alertando enquanto, né, nós estamos modelando sobre a existência de algum erro ali de modelagem. Tá? Então fica aqui também o QR Code, vocês podem só aproximar o celular com a câmera, não sei se dá tempo, mas é uma maneira que eu achei, talvez depois, quando vocês assistirem a gravação, de identificarem aí as publicações, né, a literatura adicional para entender esse tema. Bom, alguns desafios, né, que nós temos hoje na descoberta de processos em geral e que são antigos, né, eles existem há muito tempo e, na minha opinião, eles persistem, né. Primeiramente, a dificuldade que se tem de identificar e compreender quais são os processos-chave executando na organização, né. Nem sempre é fácil, né, nem sempre é trivial se chegar nesse comum acordo. Outra dificuldade são os termos de domínio, e aí vocês vão ver o quão importante é a extração de modelos de processo a partir da literatura, como ajuda nesse estudo, né, do domínio. Então, eu sempre digo assim, alguém que inicia uma iniciativa de modelagem, inicialmente ela precisa estudar o domínio. Não tem nada mais desagradável do que chegar no cliente, né, e não entender o que ele está falando. Imagina que é um processo da saúde, eu fiz uma iniciativa bem recente aí de documentação dos processos da Covid, né? A gente fez um trabalho muito denso, de muito estudo nessa área, eu vou mostrar ele aqui, esse estudo de caso. Outra questão é a ambiguidade na descrição verbal, nem tudo aquilo que as pessoas falam é entendido da mesma forma. E outra coisa fundamental, que são as variantes que um processo pode apresentar. Por exemplo, um processo de entrega no Brasil, ele é diferente de um processo de entrega, ou pode ser diferente de um processo de entrega na Alemanha. Então, assim, enquanto projetistas, enquanto analistas, nós precisamos nos preocupar com as variantes e com as generalizações, né? Ou seja, qual a parte que é padrão para os processos e que a gente pode quase vender aquilo ali como, né, uma parte, né, que é comum a todos os processos e como varia, né? Eu trabalhei já muito com isso quando eu estava na França, né? E eu usava literatura para identificar, por exemplo, variantes na época era processo sobre o domínio de câncer, né? Que aqueles processos tinham.
Outra questão que talvez muitos de vocês já passaram é a resistência humana, né? Nem sempre as pessoas elas colaboram, né, e nos passam as informações sobre o processo. Então, mais uma vez, a técnica de análise de documentos, ela se torna muito importante, que é onde a gente pode tentar descobrir o processo sem a necessidade de tantas entrevistas. Então, eu tenho trabalhos nessa linha também de resistência humana. Quem tiver interesse, é só entrar em contato, tá? Eu não vou conseguir tempo para me aprofundar em tudo. Bom, seguindo, aqui tem algo que eu acho bem importante, né, eu acho que às vezes, né, a gente tem uma tendência de achar que a única maneira que a gente tem de descobrir processos, né, são as entrevistas, e a gente coloca todo o nosso esforço apenas nas entrevistas. E na verdade, pessoal, a gente tem vários outros métodos, né. Por exemplo, uma técnica baseada em workshop, ela é muito interessante para uma primeira iniciativa. A gente faz aquele workshop, explica a BPMN, faz as pessoas entenderem o que é a iniciativa de BPM, a gente cativa, né, os participantes do processo, e então a gente identifica as pessoas-chave ali dentro e começa uma iniciativa de entrevista. Porém, o método de entrevista, né, ele nem sempre ele é suficiente, porque às vezes nós temos pessoas que não entendem o processo na íntegra, ou que elas passam muito ponto de vista pessoal, e aí nós chegamos em um método muito eficaz, né, que é a descoberta baseada em evidência, com ênfase na análise de documentos. Não é uma técnica recente, já existe há muito tempo, porém talvez um pouco subutilizada. Então, nós temos, antes de eu aprofundar nela, a técnica de observação, que é observar como o trabalho é feito, por exemplo, em cirurgias, né, é muito importante a gente, como analista, acompanhar, se possível, e conseguir entender como ela acontece, né? A descoberta automática, né, que entra a parte de mineração de processos, e a análise de documentos, então, que eu vou falar um pouco mais, é uma técnica, um tipo, né, de descoberta baseada em evidência, que visa principalmente a análise de documentos, não apenas aqueles que existem na organização, mas principalmente de literatura correlata àquele processo. Tá? Então, a técnica de análise de documentos, ou método, né, mais comumente encontrado na literatura, tem como base a análise de documentos organizacionais e da literatura. Então, quando a gente inicia uma iniciativa, né, de descoberta, é muito importante que a gente estude a literatura da área daquele processo, que a gente questione na organização se ela já teve alguma iniciativa de modelagem e a gente reuse aquela documentação, sempre é um importante ponto de partida, que a gente pergunte se existem regras organizacionais, estrutura organizacional, e-mails descritivos, formulários, manuais são ricos em informações, glossário de terminologia usada e muitos livros sobre o domínio, mas literatura, pessoal, que tenha sido revisada por pares, né, artigos científicos e livros bem conhecidos da área do processo, né, do domínio do processo. Por exemplo, se for um processo da área de medicina, estudar aquela medicina, aquele documento correspondente, né? E com isso a gente vai ter todo um background e a gente vai conseguir fazer pelo menos um rascunho daquele processo de forma gráfica e com base na documentação. Bom, e aqui eu vou falar um pouco da parte do uso de processamento de linguagem natural em gerenciamento de processos de negócio, porque está intimamente ligado com a extração de modelos de processo a partir de texto. Então, hoje nós temos duas vertentes, digamos assim, né, na área de PLN associada a BPM, que é a geração de modelos de processo a partir de texto e linguagem natural, e a geração de texto a partir daquele modelo. Porque lembre, eu falei que as duas coisas são fundamentais, que se tenha o modelo gráfico e o texto. Às vezes, a gente tem o texto e a gente tenta extrair o modelo. Às vezes, a gente já tem o modelo, ou a gente fez o modelo e a gente quer gerar um texto. Então, na primeira vertente, que é a geração de modelos de processo a partir de texto, nós temos algumas iniciativas já bem avançadas, eu também tenho alguma coisa nessa linha, mas mais no pré-processamento do texto, que são as sentenças descritas como requisitos de software, né, como no trabalho de Carpoli. Nós temos também a parte de geração de textos a partir de um texto em linguagem natural e que são, né, em inglês corrigidos manualmente, do Friedrich, né, um autor muito conhecido na área.
E já a geração de texto a partir de modelos, né? Algo muito recomendado é que se tenha frases curtas, simples, e aí vocês podem dar uma olhada nos trabalhos de Leopold. Então, o que eu quero dizer com isso? Existe a literatura, é só gerar, né, dentro das organizações aquele grupo, né, que vai também se preocupar em acompanhar o que é feito na academia e aplicar na prática, porque nós temos o material para isso já existente. Bom, agora eu vou entrar dado essa parte de fundamentos, né, eu vou entrar um pouco então nas pesquisas que eu desenvolvo no Instituto de Informática da URGS. Então, a primeira delas que eu quero falar é a geração de texto orientado a processo a partir de texto em linguagem natural. Aí vejam bem, o que é isso na prática, né? Imaginem que vocês conversem com alguém ou vocês peguem um livro, né, sobre o conteúdo e você gera um texto, né, sobre aquele processo. Então, o que a gente faz nessa abordagem é que a gente pega esse texto, né, que não está estruturado, não tem uma ordem cronológica de fatos, muitas vezes, ou que ele não segue boas práticas de modelagem ali, como eu falei, né, e a gente pega esse texto e, através de NLP, ou seja, desculpa, PLN, né, de processamento de linguagem natural, a gente transforma esse texto, né, em linguagem natural em um texto orientado a processo, né? Eu não tenho tempo aqui para me aprofundar muito nos detalhes, né, mas eu já iniciei essa abordagem, eu iniciei já por volta de 2015, por aí, né, então tem bastante artigo científico que a gente já publicou sobre o tema, né, e basicamente tem como, digamos assim, parte mais técnica, né, a geração de regras gramaticais, correlações, mas basicamente nós temos já hoje algumas iniciativas de protótipo, muitos artigos mostrando como fazer esse texto, né? Então eu vou falar um pouquinho disso, porque eu acho que é bem interessante. E basicamente a palavra que a gente usa muito é de sound, ou seja, soundness. Quer dizer o quê? Que aquele texto ele vai ser formado por sentenças que representam aquele processo de negócio, ou seja, a descrição dele em linguagem natural. Ele segue uma ordem cronológica de fatos, ou seja, do que ocorre, não tem ambiguidades. Vocês já tentaram escrever com o uso do e? O e, pessoal, ele gera muita ambiguidade, porque se a gente pensar sobre a perspectiva de processo, não fica claro se o e ele representa sequência ou se ele representa paralelismo. Eu vou colocar como exercício de casa para vocês pensarem sobre isso, tá? O texto, né, as sentenças devem ter o sujeito para representar quem executa as ações, né, o verbo e o objeto, ou seja, qual é a ação que é feita. Então, revisar um documento que é feito, sei lá, por uma secretária que revisa aquele documento, né? Então, secretária revisa documento, secretária é o sujeito, revisar é o verbo e objeto é o documento, né? Deve incluir palavras que facilitem o entendimento da execução do processo, né, representando sequencialidade, paralelismo e exclusão mútua, né? Então, o que acontece? A gente basicamente tem essa descrição de processo e uma arquitetura orientada a serviços, tá? Que faz a leitura de um texto, identifica os elementos de BPMN nesse texto, tá? Gera um modelo BPMN e gera uma descrição de processo. Mas isso tudo, pessoal, é uma arquitetura, é automático, né? Vocês nem percebem isso, só percebem a descrição de processo no final como um toque de mágica, né? Então, a entrada é isso, eu mostrei um pouco do processamento. Quem tiver interesse pelo tema pode olhar os artigos, né? E no final a gente tem essa descrição de processo. E aqui eu quero mostrar algo para vocês que aí sim, vocês já podem sair usando amanhã nas empresas de vocês. É isso que as nossas ferramentas tentam gerar, nossas abordagens. Veja esse modelo de processo acima, né, representado através da BPMN, e vejam como seria uma descrição de processo bem formada, bem clara. Então, o processo inicia com o vendedor recebendo uma ordem de compra. Entre parênteses, evento inicial, ordem de compra. Por que esse entre parênteses? Porque isso vai ajudar o analista de processos. Ao mesmo tempo, vai ajudar o usuário que está tentando entender aquele processo. Após, o vendedor verifica se há disponibilidade em estoque. Então, vejam que o após é um termo bem claro para representar a sequencialidade, ou seja, quando o processo iniciar e uma ordem de compra tiver sido recebida, aí o vendedor pode verificar a disponibilidade em estoque. Se não há produtos em estoque, o vendedor realiza a aquisição de materiais. Posteriormente,
outro termo representando sequencialidade, os produtos são manufaturados pelo vendedor. Então, vejam que fica claro qual é a palavra, qual é a ordem de execução, quem que está executando. E assim por diante, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa forma de descrição, porque eu realmente gostaria de ver isso sendo utilizado na prática. É claro que a gente está desenvolvendo ferramentas para poder gerar isso de forma automática, mas já pode ser feito, né? E deixa muito claro o entendimento do processo. Bom, e aí eu quero falar um pouquinho dessa pesquisa que realmente é uma pesquisa assim que eu gosto muito dela, é uma pesquisa que teve um cunho social muito importante, né, que foi a documentação dos processos da Covid, né, que foi realizado por um aluno de graduação, que hoje já é meu mestrando, né, e ele fez um estudo assim muito denso nessa área, né, tá aqui o QR Code para quem quiser ler o artigo, em que a gente então aplica essa abordagem para poder fazer a descrição textual e gráfica dos processos de manifestação sintomática, identificação da doença, né? Então, vocês vejam que nós temos aqui ao lado, eu não tenho tempo de ler esse processo com vocês, mas nós temos, por exemplo, o processo de identificação de COVID, a partir do vírus entrando, né, numa pessoa e todas as reações, e nós tivemos também uma médica, né, dos Estados Unidos nos acompanhando nessa pesquisa, e ao lado vocês percebem, então, a parte de descrição textual. Essa médica, ela nos colocou depoimentos sobre essa forma, e ela disse que é muito bom de entender o processo, que seria muito útil, né, para quem ainda não conhece como funciona esse processo, e que a descrição textual também deixa muito claro, né? Então, eu realmente recomendo a leitura para quem se interessar pelo tema e a aplicabilidade disso, tá? Bom, aqui nós temos uma outra pesquisa, né, que é a identificação, então, de elementos de processo, né, em texto. Essa é uma abordagem interativa e visual muito interessante também, que ela nos ajuda. Pensem assim, ó, imaginem que vocês tenham já um documento, né, um documento em linguagem natural, um texto, e vocês ainda não têm tanta experiência em modelagem. Enfim, no início, a gente nem sempre tem já todo aquele conhecimento da BPMN. Imagine que vocês tenham uma abordagem que consiga identificar com cores os elementos de processo nesse texto. Isso ajudaria, reflitam, a vocês modelarem o processo ou não? Pois é, isso foi o que motivou essa pesquisa e que resulta em algo como esse protótipo que vocês estão vendo. Então, aqui nós temos uma descrição de processo, ao lado uma palete, que permite que vocês, digamos assim, habilitem shorts, eventos de início, de fim, lanes, ou seja, vários elementos da BPMN, ou os mais usados, e ele vai destacando no texto. Vocês percebem que, inclusive, com o elemento notacional do lado, também é opcional, né? Então, vocês conseguem fazer várias coisas com essa ferramenta, né? Ela não está disponível, é claro, para uso, assim, mas porque, enfim, nós desenvolvemos soluções acadêmicas, né? Mas o artigo vocês podem ler, né? Nós já temos aí material publicado, e então ela faz esse tipo de coisa. Vocês conseguem ver na descrição textual todos os elementos de processo, tá? Bom, e agora, recentemente, eu iniciei uma pesquisa que eu estou gostando muito, que é a identificação de saídas negativas de um processo a partir de feedback de usuário. Quantas vezes vocês já identificaram saídas negativas, por exemplo, em uma compra online, que vocês recebem o produto em casa, mas ele chega, por exemplo, compra um colchão e ele chega já todo sujo, ou vocês compram um produto e vem o produto errado, então a loja entrega a sua parte. Nitidamente, se nós formos ali em um site de reclamações, nós vamos ver que é possível identificar as funções de negócio associadas àquelas saídas negativas. Então, nesse trabalho que a gente faz, é um analisador usando análise de sentimentos e NLP para identificar as saídas negativas de um processo e dar ferramental para que os gestores trabalhem melhor nos seus processos, né? Por exemplo, um processo de entrega de mercadorias, um processo de compra, com base, digamos assim, onde as pessoas estão reclamando mais, tá? Então, essa é uma pesquisa, eu não tenho ainda artigos, porque ela é realmente bastante recente, mas dada a pertinência do tema, eu resolvi trazer para vocês. Bom, agora eu vou fazer um breve resumo aqui de tudo que eu falei, antes de dar uns últimos
recados, eu realmente me concentro, eu não sei como eu estou no tempo, se eu estou passando muito, favor me avisar, né? Então, eu tentei mostrar aqui para vocês os benefícios da extração de modelos de processo a partir de texto, né? E uma coisa que eu acho importante, pessoal, a extração de modelos de processo a partir de texto, a geração de descrição textual mais estruturada não substitui em hipótese alguma as entrevistas, né? Nós vamos ter uma maior impessoalidade nas informações usando documentação, né? A gente tem hoje também uma falta de padrão, né, para fazer descrição de processos, não se usa tantas boas práticas, né? A extração de modelos a partir de texto, a gente tem também uma falta hoje de ferramentas de processamento de linguagem natural em português, porque tem muita complexidade nos idiomas, falta um padrão para descrição de processos, se precisa maior acurácia nas ferramentas de extração de modelos a partir de texto. Uma coisa que é bem importante, que a gente já está trabalhando no meu grupo, que é a extração de modelos a partir de fontes heterogêneas, tabelas, e-mails, manuais, etc., né? E o alinhamento, aqui eu deixo, né, um inicinho do que está, assim, digamos, de uma pesquisa que eu estou recém começando, que é o alinhamento maior entre mineração de processos e PLM, tá? Aqui eu deixo uma indicação de leitura de uma jornada em atualização de informática que eu apresentei ano passado com meu doutorando, Diego Silva, desculpa, Diego Ávila, perdão, é que eu tenho outro aluno chamado Diego Silva, e é um documento, tá, de 40 páginas em que a gente faz em português uma revisão sobre toda essa área de BPM, principalmente a parte de modelagem e automação, então eu deixo aqui o link, né, para caso vocês tenham interesse. Também gostaria de fazer, né, um anúncio do nosso programa de mestrado em computação do Instituto de Informática, que está com inscrições abertas, né, então se inscrevam, né, concorram por uma vaga, nós temos aí várias pesquisas interessantes na área de BPM, e também para o nosso doutorado, para caso alguém tenha interesse em fazer um doutorado na área de BPM, né. E também gostaria de divulgar aqui que vocês sigam o AMISE. O AMISE é um workshop muito interessante para esse BPM Day, porque esse workshop que eu organizo, né, ele é um workshop, um Academy Meets Industry Information System Engineering. Então, ele tenta vincular a academia com a indústria. Se vocês tiverem cases em que vocês têm algum alinhamento com a academia, que vocês usem alguma coisa, por favor, submetam os artigos, participem do nosso workshop, né? E, por fim, então, eu deixo aqui todos os meus contatos, fico muito feliz se vocês me seguirem aí nas redes, né, entrem em contato, discussões, e mais uma vez agradeço, então, a oportunidade de vir aqui falar nesse evento tão importante para a área de BPM, certo? André, muito obrigado, Christian também, né, e a toda a organização do evento. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Lucinéia. Excelente explanação. Alguns questionamentos. A Ana Bárbara havia perguntado mais cedo o que seria minerar processos. Uhum. Excelente pergunta e também complexa de se responder, né, em uma linha só. Mas, basicamente, Bárbara, minerar processos é uma das formas que a gente tem de descobrir processos de forma automática. Entretanto, com as abordagens que existem hoje, ferramentas, é necessário que nós tenhamos o processo, o modelo de processo já em execução na organização e que ele esteja gerando logs, né? Os logs, eles, por exemplo, quando um processo entra em execução, um token é iniciado e se tem o que se chama de instância de processo. Isso gera um log. Esse log, ele tem várias informações sobre aquela execução, né? E a partir disso a gente consegue, então, minerar o processo, né? Então, é um tema bastante complexo, um pouco difícil, teria que fazer, eu acho que uma palestra só sobre o tema, né, para conseguir explicar em detalhes. Tá? Mas espero que tu tenhas entendido um pouquinho, pelo menos. Perfeito, Lucinéia. Só mais uma aqui. Vilkia Neves, você pergunta se há algum livro do Dumas, até ele palestrou hoje de manhã, em português? Infelizmente ainda não. Estamos trabalhando para isso, tá? Vamos ver, quem sabe no futuro, né? Mas neste momento ainda não temos. Tá? Mas por isso que eu recomendei aquele capítulo que eu escrevi,
né? São 40 páginas muito detalhadas, então eu acho que já ajuda, né? Um pouco, porque eu escrevi ele junto com o Diego Ávila, né? Seguindo muito a literatura do Dumas, né? Então eu acho que já contribui a um resumo, né? Na verdade é um resumo, fala inclusive de mineração. Perfeito. Muito obrigado, Luciné, pela sua participação, pela brilhante palestra. Bruna, vamos fazer o nosso sorteio do CIBOC? Certo, então obrigada novamente. Eu vou tirar aqui o compartilhamento. Tá? Um abraço para todos. Obrigado, professor Luciné. Estava ótimo. Aí tem vários posts Opa. aqui no chat. Aqui, depois eu vou ler ali. Muito obrigada. André, a nossa regrinha é quem participar e tiver pergunta ganha o CIBOC. Tu escolhe aí quem vocês vão fazer, quem vocês vão responder. Ainda dá um tempinho ou não vai mais ter perguntas? Então vamos... A prof. Lucinéia pode escolher uma pergunta para responder? Ela ainda está aí com a gente? Estou sim, deixa eu dar uma enxerga olhadinha. o nosso QIA? Sim, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir ele. Português QIA, né? Pois é, eu não estou conseguindo abrir aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Por algum motivo ele não está abrindo para mim. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Agora abriu. Vamos ver aqui. São várias, nossa. São várias, o pessoal está participando. Vocês acompanharam? Tem alguma que eu não falei, que talvez vocês pudessem me ajudar para a gente responder? Gostaria de perguntar para a Luciné se ela tem experiência em gestão de processos na prática, no ambiente empresarial. Aline, sim, tem um pouco. Infelizmente, eu não posso falar abertamente sobre as iniciativas que eu participei, porque eram todas, assim, sempre com bastante sigilo. Mas não muito também, porque eu, claro, depois que eu assumi, né, como professora, a gente não pode trabalhar, a gente participa de projetos, mas tem um pouco sim, tem algumas situações bem interessantes para conversar, caso tu tenhas interesse, pode entrar em contato. A mineração já respondi. Ô, prof, como assim? Quando a gente se torna prof, não pode trabalhar? Professor é o trabalho, vamos defender os profs. Não, eu aí. quero dizer, a gente não pode trabalhar em iniciativas empresariais, né? Por exemplo, eu não Claro, posso, tô brincando, né? Eu sou só. 40 horas. Sim, sim, né, porque é bem assim, tu é prof ou tu trabalha, né? Essa pergunta é não, muito... sim, claro, tem esse tipo de comentário. Não, mas Sim. não... acho que eu desliguei a câmera aqui. Não foi nesse sentido. Deixa eu falar, questão... a pode perguntar. Aline, você respondeu a pergunta da Aline, então a Aline é ganhadora do CIBOC. Aline, posta aí no chat o seu nome completo, eu não consigo ver aqui no Q&A. Isso, e se for melhor, se for... A Ana Bárbara também, ó, ela é. O André pegou a pergunta da Ana Bárbara. Foi. Tá, Pegaria a primeira. vocês. Então, Ana Bárbara. Quase, Aline. Fica para a próxima. Ana Bárbara, então, essa é. Isso. Dando continuidade, Cris? Professora Lucinéia, obrigado novamente. Eu acho que agradeço, que Cristian. é muito interessante o tema, porque a gente vê o que acontece na prática nas organizações, né? E a gente vê muitas vezes que realmente a documentação, em alguns casos, é realmente um problema muito grande dentro das empresas, né? A gente tem isso na prática. Às vezes a empresa não está no nível mais avançado, né? Na verdade, sabe, Cristian, o que me preocupa mais é o número de horas excessivas com entrevistas de usuário e a subutilização de outras técnicas que podem agilizar isso. Eu acho que isso é a maior preocupação, né? Mas nesse sentido mesmo. E acho que pelo menos o que eu gostei, que o pessoal também deve ter gostado, são muitas citações, né, de artigos, de livros. Então, quem tem, né, quem quer se aprofundar e gosta de se aprofundar, tem boas indicações e boas orientações. Obrigado. Eu acho Tá bom, muito obrigada. Um abraço para todos. Professora. Após mais de 2 décadas de estrada, nosso software chegou à sua 8ª versão. Foram mais de 7.000 horas de empenho, tempo e energia dedicados. Um trabalho constante para oferecer aos nossos clientes o melhor da tecnologia para a governança corporativa. E para fazer tudo isso acontecer, contamos com um grande time que tem a inovação em suas veias. Nós somos Interact. Somos muitos.
somos diversos. Somos mais de 100 pessoas, 100 famílias, 100 vidas. Mulheres e homens de diferentes origens que se dedicam todos os dias a fazer da nossa empresa uma referência em soluções para a governança corporativa. Interact, uma empresa, mais de 100 corações. Mudar é preciso. As pessoas mudam, o mundo muda e a SML também muda. Nossa jornada iniciou em 1995.
Em 2016, passamos por um momento de fusão e transformação de modelo de negócio e cultura. Porém, o mundo mudou novamente e de forma acelerada. Impulsionados pelo novo contexto, precisamos ir além. SML Brasil agora é Ziv. Queremos descomplicar o complicado, trazer praticidade e fluidez, dar superpoderes a qualquer pessoa que queira facilitar a sua rotina de trabalho por meio de softwares low-code. Ser Ziv é ser pioneiro. Nossa experiência ainda continua a mesma. Continuamos sendo um time de experts que entrega soluções de valor para toda a sociedade. Ziv, uma nova marca, uma nova forma de trabalhar. Mesma autoridade de quem já mudou outras vezes. Mude você também. Se o dia a dia da sua empresa envolve muitas solicitações e troca de informações, a sua rotina deve ser muito cansativa. Ziv veio para acabar com a sua dor de cabeça. Uma plataforma moderna onde você encontrará tudo o que precisa em um único lugar. Temos mais de 400 fluxos de trabalho prontos, divididos pelos diversos departamentos da sua empresa. E tem mais! Você ainda pode adicionar à plataforma suas políticas, procedimentos, instruções, manuais e todo tipo de tutoriais, centralizando a operação da sua empresa. Não só você, mas seus colaboradores poderão executar tarefas de forma mais organizada, simples e fácil, melhorando a comunicação e evitando erros e retrabalhos. Venha conhecer mais sobre a nossa plataforma e descubra um jeito novo de ser mais produtivo. Solicite uma demonstração.